Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Recebemos em nosso programa hoje Marinho Silva. Ele é advogado, pai da Isabelle e da Nicole, empresário, professor universitário, ativista social, cozinheiro de mão cheia e atleta amador. Marinho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nós vamos tratar de um tema muito bacana hoje, que é direito trabalhista. Suas considerações iniciais. Anderson, queria agradecer a oportunidade de eu estar aqui trocando uma ideia, trazendo um tema tão importante que é o direito do trabalho, principalmente para as pessoas que estão em casa saber mais o seu direito e aqueles empreendedores também saber o que pode fazer com o seu colaborador e para o seu colaborador, né? Bacana, Marinho. E para a gente começar aqui, né, Marinho, muitos que nos assistem já ouviram falar do direito do trabalho, mas o que é o direito trabalhista no nosso ordenamento jurídico? Bom, o direito do trabalho ele é uma especialidade dentro do ramo do direito que trata das relações trabalhistas entre empregado e empregador. Já é um direito que ele vem sendo construído ao decorrer dos anos, na história brasileira, a CLT nossa, para você ter uma ideia, é de 1943, dia 1º de maio de 1943, e é uma construção dos direitos sociais e trabalhistas e que vem atendendo aí as demandas dessa relação existente. Bacana. E muitos que nos assistem aí, Marinho, perguntam, mas será que o direito trabalhista no Brasil só existe no Brasil? Existe em outros países, né? Porque normalmente a gente tem como referência os Estados Unidos. Ah, lá não é igual aqui no Brasil. Como é que funciona essa relação do direito trabalhista comparando o Brasil com outros países do mundo? Cada país tem a sua especificidade, né? Sim. Cada país tem a sua legislação, tem a sua cultura trabalhista e não é diferente aqui no Brasil. Só que existe um detalhe, Anderson, muito interessante. O Brasil ele é campeão do número de reclamatórias trabalhistas, ou seja, de ações ajuizadas. Para você ter um comparativo, no Brasil por ano nós temos em média 2 milhões de processos ajuizados. Não estou falando nem dos processos existentes, estou falando dos processos ajuizados. Em comparação, que nem você trouxe os Estados Unidos, no ano nos Estados Unidos existe o ajuizamento de aproximadamente 75 mil. Se nós pegarmos, por exemplo, o Japão, 2.500 processos ajuizados ano, né? Então, provavelmente o Brasil seja o país com maior número de reclamatórias, o país com maior número de reclamatórias, e se somar todos os demais, eu acredito que ainda o Brasil fica em primeiro lugar. Então você veja como existe uma cultura pela judicialização do Brasil muito grande, né? E você está falando uma coisa que, pelo volume de ações ajuizadas, né? Isso você está trazendo essa informação para a gente já depois da reforma ou antes da reforma? Porque pelo que a gente ouve, né, e ouviu aí pelos noticiários, que com a reforma trabalhista, né, houve aí uma diminuição dessas ações. Esses dados é antes ou depois ainda? É depois? Não, esses dados são recentes. Recentes. Antes da Antes reforma, era muito mais, muito então. muito maior por ano, né? A reforma trabalhista, ela trouxe o pessoal tem mania de falar que houve uma flexibilização dos direitos do empregado, quando na realidade, a meu ver pelo menos, aconteceu uma claridade maior, uma segurança jurídica maior com relação aos direitos do trabalhador. Porque tinha muito tema, muito ato de relação existente entre as partes que ainda era obscuro, que dependia muito de interpretação do magistrado na análise. Então nós tínhamos, por exemplo, em Curitiba, um posicionamento de um juiz que era diferente de São Paulo, que era diferente do Rio Grande do Sul. Então a reforma trabalhista ela veio o quê? Ela veio trazer mais claridade a essa relação existente. E diminuiu o número de reclamatórias num primeiro momento, né? Mas qual foi o motivo que levou a essa diminuição? O motivo foi em razão de que houve uma necessidade muito maior dos advogados, principalmente do empregado, no ajuizamento da ação. Porque antes, como não existia penalidade alguma, ele entrava com todos os pedidos, né? Porque ele sabia que se aqueles pedidos não fossem atendidos, não tinha penalidade nenhuma. Com a reforma trabalhista, não. Houve uma penalidade chamada honorários de sucumbência, na qual ele pega e atinge
aquele pedido que foi feito e não foi comprovado. Então gera uma penalidade para quem pediu. Mas os honorários de sucumbência é tanto para o empregado quanto para o empregador. Então os advogados reclamantes, que a gente chama, que são os advogados que ajuizam a reclamatória trabalhista contra a empresa, eles passaram a ter mais cuidados no ajuizamento. Então esse foi um dos motivos que reduziu. Houve uma flexibilização. Agora, questão de final do ano passado, o STF analisando essa questão dos honorários de sucumbência, ele flexibilizou a aplicação. E nós acreditamos que isso vai gerar um aumento de demanda com o decorrer do tempo. Ah, certo. Por isso que quando houve essa reforma, de certa forma, houve realmente ali, num primeiro momento, uma queda abrupta de ações, porque eu já trabalhei, já militei nessa área, direito trabalhista, e a gente percebe realmente isso que você falou, é que por várias vezes em audiências, às vezes o empregador estava em dia ali, e a gente percebia que o juiz, para poder fazer um acordo, doutor, vou julgar, faz um acordo, nem que fosse aí de 5 mil reais aí parcelado aí, né? E esses acordos forçados que a gente via, eu percebia que era algo estatístico, né? Porque o juiz ele tinha que ter um número de acordos junto ao CNJ, né? Então forçava esses acordos aí, era isso, mais ou menos isso? Era. É um grande número de fatores que levavam a esse ajuizamento. Uma das condições era justamente essa. O número elevado de reclamatórias trabalhistas forçava o juiz, ou buscava o juiz, a resolução deste conflito já numa primeira audiência. Mas por um outro detalhe, e você falou muito bem, claro, nós temos todo caso, a gente tem a sua exceção, mas também isso foi um dos motivos, eu acredito, que facilitava o ajuizamento de demanda. Porque muitas vezes a tentativa de composição do juiz, ele facilitava o entendimento do empregado de que era fácil entrar com reclamatória trabalhista, porque de lá, com algum valor, você saía. Quando na realidade o que nós temos que jogar luz é sobre o direito do trabalhador. Se realmente houve uma contrariedade ao direito do trabalhador, aí sim, ele tem direito de receber a sua justa indenização. Agora, ajuizar para ter benefícios e proveitos, eu acho que não é o grande motim ou o grande foco da justiça. A justiça tem que atender às necessidades, né? Não facilitar ganhos indevidos, que aconteciam em alguns casos, né? Mas os juízes realmente eles buscavam essa composição. Nem todos, mas uma grande maioria buscava sim. Eu vou fazer uma provocação aqui, porque é algo que saiu recentemente na mídia, de uma reclamação trabalhista que teve a dancinha do TikTok. Você viu isso aí? E que depois foi anulada, ou reformada a sentença. Fala um pouco aí, porque a gente vai entrar depois numa seara que é sobre a pós-pandemia, ou na pandemia, o trabalho home office, né? Mas as mídias sociais também têm ajudado a favor e contra, né? Mas fala pra gente aí sobre essa questão aí da dancinha do TikTok, esse caso aí que teve aí numa ação trabalhista, né? A gente tem que tomar cuidado, né? No que realmente aparece como um resultado e atribuem às redes sociais, quando na verdade a gente tem que analisar a decisão, né? Eu não tive acesso ao processo em si, ao recurso que foi interposto, não sei o motivo pela qual houve a reforma da decisão com a penalidade para a ex-empregada, só que eu acredito que não seja uma atribuição por uma dancinha no TikTok, né? Porque o fato da pessoa colocar um vídeo nas redes sociais comemorando uma decisão judicial não é motivo, em razão da CLT ou do Código de Processo do Trabalho, do direito processual ao trabalho, não é motivo de uma reforma da decisão. Eu acredito que talvez tenha sido um motivo ensejador da reforma o fato de que ela estava fazendo a dancinha com as testemunhas que atuaram no processo. E quando a gente fala testemunha, isso é interessante trazer para o pessoal que está em casa, que está nos assistindo, testemunha ela não pode ter interesse nenhum no resultado do processo. Ela tem que estar ali para falar a verdade.
E ela não pode ter grau de afinidade, de amizade, com nenhuma das partes. Nem amizade, nem inimizade. Eu acredito que a reforma da decisão foi porque, naquele momento da dancinha, ficou demonstrado que havia relação de amizade entre as partes, entre a parte e as testemunhas, e que foi um motivo de ataque ou de desconsideração da prova testemunhal. E aí sim ensejou uma reforma da decisão com aplicação da multa. Por quê? Porque a partir do momento que você está em juízo, você informa ao juiz se você tem grau de afinidade ou não com a parte, ou inimizade com a parte, e você faz um juramento, né, de dizer a verdade, somente a verdade. A partir do momento que você mente em juízo, você traz para si uma possível penalidade. Eu acho que foi isso que aconteceu. Esse aí foi bem emblemático agora, né? Tá todo mundo comentando nas redes sociais aí. Mas é interessante, né, Anderson, tomar cuidado pelo seguinte, não quer dizer que se você ganhou uma decisão, você também não pode comemorar. Eu acho que você pode comemorar, mas você tem que tomar os cuidados com relação a isso. Com certeza, né? Marinho, dentro da sua experiência aí, e a gente viveu um caso muito... foi global, né, essa pandemia, e eu acho que onde que todas as empresas tiveram que se reinventar aí com os trabalhos home office, né? E fala pra gente aí... a gente sabe que houve um aumento muito grande de trabalhadores home office, porque a gente estava na pandemia, e mesmo pós-pandemia ainda está o sistema híbrido aí. Como que está o trabalho home office hoje e mais frequente, a legislação? Ela se adaptou a esse novo normal aí? Como está isso aí? Anderson, esses dias atrás eu estava lendo com relação a esse tema, e um fato que me chamou a atenção é de que por mais que a gente acredite que o trabalho home office ou teletrabalho, como existe na legislação, ele seja atual, ele já vem de bastante tempo, né? Para você ter uma ideia, no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, já existia a função do teletrabalho ou trabalho home office desde 2012, 2013, né? Pega a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, nós temos também situações de procuradores que trabalham em home office, muito antes de 2017, que foi o período que surgiu o teletrabalho. Então ele já vem, ele só não tinha uma normatização tão específica. Por isso que eu falo que a reforma trabalhista, o que é que ela trouxe? Ela normatizou determinados atos e condutas existentes que às vezes não existia tão claro numa legislação. Mas já existia antes. Até um exemplo, conversando com um amigo, que ele era procurador do Estado, ele falava da possibilidade de uma pessoa passar no concurso para a Procuradoria do Estado do Paraná, por exemplo, um residente ou uma pessoa de Belo Horizonte, e continuar morando em Belo Horizonte e trabalhando no Estado do Paraná, através de home office. Ela não participaria de reuniões, ela não participaria, na época ainda, que foi antes da pandemia, não participaria de audiências presenciais, mas ela poderia trabalhar na parte de consultoria. Trabalhando aonde? Lá de Belo Horizonte, né? Claro que com a legislação local aqui do Estado do Paraná. Então, esse trabalho já existia. Com a pandemia, ele ficou muito mais evidente. Vou voltar um pouquinho antes, né? 2017, com a reforma trabalhista, trouxe algumas especificidades com relação ao teletrabalho, que é o trabalho home office. Mas na pandemia ficou muito mais evidente, ficou muito mais claro, mais necessário a existência e a possibilidade do trabalho em casa, né? E que permaneceu hoje, por N fatores. Primeiro, custo, né? Uma redução de custo por parte da empresa. Então a empresa não precisa mais ter aquela dimensão tão grande como existia anteriormente, ela pode ser mais enxuta. É benefício e qualidade de vida para o empregado. E isso tudo ele vem ajustar e melhorar essas relações existentes, que dá pra gente ainda trabalhar um monte de tema com relação a isso. Bacana. Olha, esse primeiro bloco, pessoal, tá demais. Já muita informação aqui. A gente vai para um rápido intervalo. Toma uma aguinha, fique com os nossos apoiadores, não sai daí, a gente volta já já. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês!
Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta, com Marinho Silva falando de direito do trabalho. No primeiro bloco, nós vimos como que é o direito do trabalho, né, no nosso ordenamento jurídico, comparado com outros países. Falamos também sobre a reforma trabalhista e entramos aí sobre o home office. E o Marinho colocou para a gente, né, que veio normatizar, a reforma trabalhista veio normatizar esses atos, né, e ações que já vinham sendo feitas no direito do trabalho, e daí a gente entrou na questão do home office. Marinho, sabendo desse número crescente de funcionários trabalhando em home office, como que fica a jornada de trabalho nesse sistema? Anderson, é assim, é um tema muito interessante que ele está borbulhando hoje, principalmente no direito do trabalho, no nosso dia a dia, até porque nós estamos aplicando uma medida provisória que, diga-se de passagem, está para terminar agora os efeitos dessa medida provisória, ela é provisória mesmo, e nós estamos no aguardo para ver se vai ser transformada em legislação e fala também com relação à questão de controle de jornada, né? Pela legislação hoje, atual, o trabalho home office ele não tem controle de jornada. Ele é uma exceção ao regime de trabalho normal, onde há necessidade do colaborador ir lá, bater o seu ponto no início da jornada, bater o seu ponto na saída para a refeição ou para o intervalo, bater o seu ponto no retorno e depois na saída ao final do expediente. Não, como é em casa, né, não teria a possibilidade ou não precisaria ter a possibilidade de você ter um controle de jornada. Claro que tudo que a gente fala no que diz respeito a direito, e mais principalmente o que a gente fala no que diz respeito a direito do trabalho, a gente não pode utilizar isso como um ponto pacífico, como, não, então não vai ter nenhuma posição contra. Não, não é bem por aí, né? Tudo é relativo. É claro que não existe em regra geral esse controle de jornada. Mas se ficar evidente numa reclamatória trabalhista de que indiretamente a empresa possuía controle de jornada desse colaborador, há uma possibilidade muito grande de uma reversão dessa situação e uma aplicação de procedência no pedido de horas extras. Olha só. E outra questão que muitas vezes perguntam, tá, eu estou em home office, mas e a minha energia elétrica, a minha internet, o mobiliário? Porque lá na empresa eu tenho mobiliário ergonômico, eu tenho ali um ar-condicionado, eu uso a internet da empresa. E na minha casa, eu não tenho essa estrutura. Como é que funciona isso para o direito do trabalho? Bom, primeiro que essas questões, ela diminuem o custo da empresa, né? Então a gente estava falando no bloco anterior de um dos benefícios do home office é o custo para o empresário, o custo para a empresa. Por quê? Porque à medida que você não precisa de um espaço muito grande, ou seja, você pode reduzir o local de atividade da tua empresa. E você também, colocando o funcionário em casa, você não vai ter custo na tua empresa de mobiliário, não vai ter custo de talvez uma internet tão veloz, não vai ter custo de cafezinho, né? O funcionário ele estará ali disponível em apresentar as melhores soluções para aquilo que ele foi contratado. Existe até um detalhe interessante, e só para que eu possa fazer uma observação para você e para o pessoal que está em casa, alguns até falam que melhora o clima organizacional, né? Porque a gente sabe muito bem que a gente lida com pessoas. E tem pessoas que levantam o clima da empresa, como também tem pessoas que são, vamos falar assim, aquele colaborador tóxico, né? Que ele é tecnicamente muito bom, mas dentro do dia a dia ali da empresa, ele acaba prejudicando o trabalho dos outros. Então, essa pessoa, ela não estando dentro do grupo, ela estando isolada como os outros também, facilitaria, alguns falam que facilitaria o clima organizacional. Mas só que não pode só ter economia para a empresa em detrimento de aumento de despesa para o colaborador. Então, as despesas necessárias e os atos necessários para o bom desempenho das atividades em casa, e quando a gente fala em home office, a gente não está falando somente em trabalho em casa,
Eu posso não estar trabalhando na empresa, mas não necessariamente eu preciso estar trabalhando em casa. Eu posso trabalhar num cowork, né? Se por acaso eu achar mais interessante. As despesas inerentes a essa nova relação, ela deve ser tratada e acordada com a empresa. Então, por exemplo, eu vou utilizar um equipamento, preciso de um equipamento melhor do que eu tenho em casa. Então, tem que ser negociado com a empresa vai me dar esse equipamento. A minha internet ela tem que ser mais veloz, então eu tenho que negociar com a empresa. Eu vou aumentar o meu custo de luz, de energia elétrica, tem que ser negociado com a empresa. Então, qualquer situação que envolva essa relação de trabalho e que aumente ou onere o colaborador, tem que ser negociado com a empresa e eu acredito que a empresa não vai, de forma alguma, não assumir esses valores aí, porque para ela é benefício sim. E vale lembrar também que o colaborador, o funcionário, ele tem que provar também esses gastos, né? Porque às vezes a internet, já tem uma internet que satisfaz, ele tem um consumo de energia elétrica que não vai alterar muita coisa, assim. Então ele tem que provar tudo isso que está tendo esse aumento, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Nessas relações é o bom senso, né? O que é o bom senso? Bom senso do empregado é não cobrar além do que ele acharia justo, mas principalmente se a empresa ela está autorizando o seu funcionário a estar em casa, também não é de bom tom ela pegar e fechar os olhos sobre determinadas situações. Então, às vezes, é muito mais proativo da empresa. Ela fala bem assim, olha, eu assumo para você trabalhar em casa 50% do teu custo de energia, mesmo que às vezes não aumente, mas é interessante, né? Ajuda o colaborador. 50% com relação à sua internet, vamos melhorar a capacidade da tua internet. Então, assim, se a empresa ela olhar que é um facilitador essas questões, eu acho que é interessante. E tem um outro detalhe também, Anderson, que eu me lembrei agora, que é o seguinte. Antigamente, antes da reforma trabalhista, nesse mar de insegurança que a gente vivia, estas questões elas eram discutidas muito na Justiça do Trabalho. Principalmente, se por acaso teria direito a esse plus a mais, quanto que representaria esse aumento de despesa? Outras situações, se a empresa pagasse esses dados reflexos do trabalho em casa, se isso daí não faria, não integraria o salário para fins de reflexos em FGTS, possíveis horas extras se tivesse, ou férias, ou alguma coisa nesse sentido. E a reforma trabalhista, ela deixa muito claro, né? Não existe mais possibilidade de análise diferenciada. Ela fala o seguinte, isso não caracteriza como composição salarial. Isso é ajuda de custo, gratificação, que não integra salário. Ah, perfeito. E a gente também percebe, Marinho, que no dia a dia, né, todos nós estamos expostos aí a um possível acidente, né, e na empresa existem funcionários como o técnico de segurança do trabalho, CIPA, e os que trabalham em casa podem também sofrer esse tipo de acidente, né, mesmo estando em home office aí. Pode ocorrer acidente e caso ocorra ele é tratado como acidente de trabalho, Marinho? Excelente pergunta. Excelente pergunta porque é uma situação que eu acho que é mais provável que você sofra um acidente de trabalho ou tenha uma doença do trabalho, que é uma diferença, né, em casa do que no trabalho. No trabalho tem toda essa rede de segurança e proteção para que o colaborador ele é fiscalizado. Se por acaso ele passa do lado da linha para fora, já vai ter um técnico de segurança para falar, você não pode mais fazer isso. Se ele não está utilizando um equipamento de proteção individual, vai ser chamado a atenção. E em casa não, né? Em casa ele está mais livre. Né? Há até a possibilidade, dependendo do funcionário, de ficar deitadão no sofá com o notebook no colo e ali trabalhando com uma forma ergonômica totalmente contrária à medicina do trabalho. Né? Mas o que tem que acontecer? Como não existe a possibilidade da fiscalização da empresa, a empresa não vai colocar o colaborador para trabalhar em casa e colocar um técnico lá junto com ele, ou contrata a esposa, né? Ou contrata o marido. Você vai ser o novo técnico de segurança de trabalho, contratado pela empresa, você fica fiscalizando o seu marido ou a sua esposa para ver se ela está trabalhando certinho. Não existe a possibilidade de se fazer isso, né? Então, como é feito? A empresa ela tem que provar para a Justiça do Trabalho, caso isso seja apresentado numa reclamatória trabalhista, tem que provar que ela tomou as medidas necessárias para que isso ocorresse.
Então, assim, existem muitas empresas, o que ela faz? Ela encaminha o seu pessoal de medicina de segurança do trabalho, verifica o mobiliário na qual o empregado vai estar trabalhando, o ambiente em si, porque não é somente o mobiliário, é iluminação, é som, calor. Então, ela deixa o seu colaborador dentro de uma estrutura que ele seja segura. Então ela vai verificar essas situações. Por outro lado, ela tem que dar treinamento. Treinamento específico de postura laboral, de utilização dos equipamentos que ela vai fornecer, porque muitas vezes a gente acha que o trabalho em casa somente é em questão da utilização de um notebook ou de um computador, mas nem sempre. Nem sempre a atividade vai ser uma atividade de tecnologia, de informação, por exemplo. Ela pode ser algo braçal, pode ser uma costureira, pode ser uma produção, né? Então ela vai ter que dar treinamento para que esse colaborador trabalhe dentro das normas de medicina e segurança do trabalho. Ela vai ter que colocar no contrato de trabalho, e é interessante que ela coloque no contrato individual do trabalho, de que ele tem que se ater a essas normas também. Então isso é o que ela pode se resguardar. Agora, havendo um acidente ou gerando uma doença do trabalho e que venha a ser demonstrado que a relação com a atividade que o empregado acabou trabalhando ou desenvolvendo, a empresa, no meu entender, vai ser culpabilizada sim, mas depende de prova. Entendi. E a gente percebe também que de uns anos para cá, né, houve um aumento muito grande de contratações de PJ, né, pessoas jurídicas. E isso já existia antes da reforma, ô Marinho, ou só depois da reforma que isso aumentou? E por qual motivo, assim? Porque qualquer vaga que você vê aí, PJ, você fala, poxa, mas como é que funciona isso para o direito do trabalho? Bom, é o que a gente chama de pejotização da relação trabalhista, né? Acho que nós vamos precisar de uns 3 programas para a gente falar sobre isso, mas eu vou tentar trazer de uma forma bem específica e objetiva. Já existia sim, dentro de uma forma cuidadosa. Para ser assim bem direto, havia a possibilidade de você terceirizar atividades meio, que a gente chamava, que são aquelas que não têm relação com o objeto pela qual a empresa foi criada. Por exemplo, se é uma distribuidora, o objeto que ela foi criada é distribuir e vender. Então, esse é o objeto final. Mas tudo aquilo que era meio, limpeza, advocacia, contador, trabalho de informática, isso daí é meio. Então, você poderia terceirizar. Coisa que mudou com a reforma trabalhista, que houve a possibilidade de você também terceirizar a atividade fim. E esse tema é muito interessante para a gente discutir, sim. Ah, perfeito. Esse segundo bloco já está encerrando aqui e a gente vai dar continuidade no terceiro bloco e não saia daí. Fique com os nossos apoiadores, a gente volta já já. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Agora no terceiro e último bloco, ainda falando do direito do trabalho com Marinho Silva, que é advogado especialista na área do direito do trabalho. Marinho, nós falávamos aí no segundo bloco sobre, né, a pejotização, sobre a questão do trabalho home office, e o que percebemos também nesse processo aí de home office, que houve um aumento muito grande, né, do burnout aí, né? Como é que foi isso aí para o direito do trabalho aí, como doença do trabalho, como é que foi isso? Não somente essa, mas algumas outras doenças, elas estão extremamente evidentes nas relações. Eu acho que não é nem resultante da relação de trabalho, mas é resultante do modo de vida hoje das pessoas, né? O dia a dia nosso hoje ele é muito puxado.
Nós temos uma carga muito grande, seja de cobrança, seja cobrança externa, como também cobrança nossa com relação à nossa forma de vida. As redes sociais nos traz um mundo ideal, quando nem sempre esse mundo é o mundo de todo mundo, é um mundo que todas as pessoas vivem, porque ninguém coloca nas redes sociais os problemas, né? Só colocam as coisas boas. Isso faz com que a gente gere uma angústia muito grande e as ansiedades apareçam e todas as doenças relacionadas à psique e às pessoas e esse ambiente, essa pressão, ela acaba desenvolvendo. Essa é uma realidade que a Justiça do Trabalho, principalmente a Medicina e Segurança do Trabalho, ela tem que estar atenta a isso também. A possibilidade de se trazer novas realidades dentro dessas relações e o impacto, muitas vezes, da relação de trabalho na vida das pessoas. Porque, Anderson, uma situação, e o pessoal que está em casa, né, muita gente fala, mas é tudo culpa da empresa, culpa da empresa. Veja bem, nós temos uma relação de parceria, onde eu, enquanto empresa, estou recebendo um funcionário para ele desenvolver uma atividade para mim que vai gerar lucro, né? Então eu vou ter proveito econômico com relação a essa relação, mas eu tenho que devolver esse ser humano com todas as suas condições, com a sua saúde, da mesma forma que eu recebi. Eu não posso utilizar em demasia, não posso ter o que as pessoas chamam de trabalho escravo, que antes era analisado de uma forma, mas hoje, em algumas relações, pode até ser caracterizado esse trabalho escravo em razão do peso que é as cobranças exageradas, metas exageradas. Então nós temos que ter essa visão para devolver o nosso colaborador para a sua família de uma forma íntegra, de uma forma sadia, para que ele possa também ter esse momento de convivência, né? Bacana isso aí, viu? É algo que a gente percebe muito, né? Cresceu bastante isso aí. E outra coisa que as pessoas nos perguntam, né? E se eu contrato, no caso o empreendedor aí, eu contrato uma pessoa, no contrato pessoa jurídica, a partir disso não existe mais vínculo de emprego, né? Já contratei ela, é um PJ, não tem mais vínculo de emprego. Como é que funciona? Como é que caracteriza isso depois com uma relação de emprego? Muita gente tem essa impressão, muitas empresas têm essa impressão equivocada, né? No sentido de eu vou reduzir meu custo, eu vou tirar os meus funcionários, ou vou mandar todo mundo embora, ou eu vou pejotizar, vou pedir para que os meus funcionários constituam uma pessoa jurídica, e aí eu não vou ter problema trabalhista. Não, não é bem assim. Como nós tínhamos falado anteriormente, existe uma possibilidade hoje de você terceirizar a atividade fim da empresa. Como existia da atividade MEI, mas principalmente a atividade fim. Só que tem que ter um cuidado muito grande. Quando você fala na terceirização da atividade fim, ou quando você fala em relação existente entre pessoa jurídica com pessoa jurídica, é uma relação de prestação de serviço e não uma relação trabalhista. Marinho, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando você contrata uma pessoa jurídica para desempenhar uma atividade para você, existem algumas características que não são presentes, que são características de relação de emprego. Então você não pode cobrar pessoalidade, né? Eu contratei o Anderson agora é MEI, e ele vai desempenhar determinada atividade para o meu escritório, mas eu vou exigir que só ele possa desempenhar essa atividade, né? Não é uma relação normal de uma pessoa jurídica, com pessoa jurídica. Outro detalhe, a questão da exclusividade. Não, Anderson, você só pode trabalhar para mim. A tua pessoa jurídica só pode prestar serviço para mim. Não eventualidade. Você vai ter que desempenhar suas atividades de segunda a sexta, das 8 às 18, com intervalo de 2 horas para intervalo de refeição. E mais algumas outras. Subordinação, você só vai receber de mim. Ou seja, você está vinculado à minha pessoa jurídica. Estas são características de relação de emprego. Ou seja, mesmo que você tenha uma pessoa jurídica, eu, enquanto empresa, contrate a tua pessoa jurídica para desempenhar atividade para mim, se ficar evidente que existe ali as caracterizadoras de uma relação de emprego, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação, ou seja, eu determino para você como que você tem que desempenhar estas atividades, aí o que a Justiça do Trabalho vai fazer? Vai descaracterizar
essa relação simulada de pessoa jurídica para pessoa jurídica e vai caracterizar como relação de emprego. Então, gente, tem que tomar cuidado muito grande. Por quê? Porque a partir do momento em que eu transformo os meus funcionários em PJ e eu faço uma relação, eles têm liberdade. Ah, Marinho, como ter uma relação que não seja assim tão evidente ou que não me vá causar problema? Você tem que deixar o teu funcionário, a partir do momento que ele constitui uma empresa, livre para desempenhar atividade para outras pessoas, para que você tem que cobrar pelo resultado, não como vai ser feito, e deixar com que ele possa não ficar nas dependências que você tem e ele possa encaminhar qualquer funcionário que desempenhe bem. Então você tem que tirar o foco da realização do trabalho para o resultado da relação existente. Muito bacana isso aí. É uma dúvida que muitas pessoas têm, inclusive pessoas físicas, que de repente, diante de uma vaga aí, pede PJ, ele tem que se submeter a isso, né, para não perder o emprego, né? E aí ficar atento a esses detalhes aí, porque pode estar caracterizando um vínculo empregatício simulado, no caso, uma pejotização simulada simulado, né? Uma situação interessante. Esses dias atrás eu estava conversando com uma colega e que ela é uma empreendedora, ela tem um movimento social muito forte na área de empreendedorismo e ela trazia uma questão que é uma reflexão muito interessante de nós fazermos, né? No Brasil, a gente tem por praxe de receber ordens. Não sei se você percebeu isso, né? Então a gente se vincula para quê? Tem que ter alguém falando de que horário que a gente vai trabalhar, tem alguém que vai falar para a gente quanto que nós vamos receber, tem alguém que vai ter que falar para a gente como que nós vamos desempenhar nossas atividades, tem gente falando para a gente qual que é o período que nós vamos sair de férias, quanto que nós vamos receber de férias, o que a gente pode ou não pode fazer. Então assim, nós estamos acostumados com essa relação trabalhista que é uma relação vinculada e subordinada. Quando a gente fala em empreendedorismo, que aí vai a pessoa jurídica, nós temos que abrir a mente para essas relações existentes, né? Então, por que nós precisamos hoje estar vinculado e ter ali um depósito numa conta do FGTS, por exemplo, se todo mundo fala que o FGTS é em benefício do empregado, para aquilo que uma segurança para ele, mas que segurança? Se quando a gente precisa pagar o cartão de crédito, quando a gente precisa cobrir uma dívida que a gente está tendo, a gente não pode se socorrer do FGTS para isso, né? Então, empreender é você sair dessa caixinha de relação de emprego e você viver. Você pode ter certeza que você vai trabalhar muito mais do que você trabalha hoje, pode ter certeza que você está abrindo mão de relações, por exemplo, previdenciárias, né? Dependendo da situação, você vai abrir mão de relações previdenciárias, mas em benefício do custo que você vai ter ou do ganho que você vai ter. Talvez esse seja um dos grandes motes que no Brasil existe esse quantitativo gigantesco de reclamatório trabalhista em comparação com o Japão ou em comparação com os Estados Unidos, onde a mentalidade é totalmente diferente. É verdade. Eu acho que é algo que tem que ser mudado, né, na nossa cultura, na parte educacional, é de fazer com que nós tenhamos uma mente empreendedora. Eu posso até ser um empregado, mas eu tenho que ter uma mente empreendedora. Então, eu acho que isso é importante. Você saber que você está ali naquela empresa e você tem aquela empresa como se fosse dono, né? Lógico, não vou entrar em detalhes de remuneração, essas coisas, mas já ter essa mente aberta para que hoje eu possa ser empregado, mas eu possa ser empreendedor, sair fora dessa caixinha, né? Então, acho que é algo que tem que ser mudado aí na nossa cultura. Porque essa questão de receber ordens é muito ainda, como que eu posso dizer, subveniente, assim, você está sempre recebendo, né? Faça isso, faça aquilo outro. Não, eu tenho como tomar a direção da minha vida e ser autônomo, né? Não, e o interessante você tocou num ponto específico quando a gente fala em empreendedorismo, né? Empreendedorismo, no Brasil, tem a máxima de fazer o empreendedorismo por necessidade, quando nós deveríamos ter empreendedorismo por oportunidade. Então, o que eu digo é o seguinte, mesmo numa relação de emprego, uma relação de trabalho, você pode estar na tua empresa verificando ou tendo insights de inovações. E aí pode acontecer o seguinte,
você criar um novo produto para a empresa, que isso é interessante, porque você pode estar à frente desse projeto, ou até mesmo você criar oportunidades para que você saia da empresa, crie a sua própria empresa numa oportunidade ou num insight empreendedor que você teve dentro da relação de trabalho. E isso faz com que você, pejotizando, possa prestar serviço para a empresa anterior e abrir o mercado para outras relações existentes, que eu acho que é muito importante, né? Com certeza. E a gente fala muito, ô Marinho, sobre essas relações de trabalho, seja ela CLT ou PJ, e a gente tem agora a Lei Geral de Proteção de Dados aí, né? Como é que está essa relação do direito trabalhista com a Lei Geral de Proteção de Dados aí? Veja bem, o que a gente está percebendo hoje no dia a dia da relação trabalhista, nas empresas, é de que o principal setor hoje é o de recursos humanos, né? Hoje fala-se em gestão de pessoas, que é a parte do RH. É a porta de entrada e saída, né? Justamente, que é a relação existente com o colaborador, o ambiente organizacional também e a segurança dessas relações. E a LGPD, que é a Legislação Geral de Proteção de Dados, também ela é inerente com o RH, por quê? Porque é ali onde estão os dados sensíveis do colaborador, da empresa, onde você pode criar ferramentas necessárias para a proteção da própria empresa com relação a possíveis invasões ou utilização indevida desses dados do colaborador. Aproveitando o gancho também, hoje se fala muito em ESG, né? Que são ferramentas necessárias para o desenvolvimento sustentável da empresa no mercado interno, nas relações em parceria, e que também está muito vinculada aonde? Ao recursos humanos, à gestão de pessoas. Então, assim, eu falo que o centro nervoso de toda empresa é o recursos humanos. Se você tiver um recursos humanos bom, eficiente, proativo, que antecipe possíveis problemas, que faça uma análise de risco com relação ao dia a dia da empresa, você terá uma empresa de sucesso, com uma segurança, uma garantia e principalmente com qualidade de colaborador. Bacana, Marinho. Uma outra questão que está em projeto no Congresso Nacional é sobre as vagas de trabalho já disponibilizarem, ou seja, ser transparente no valor do salário. Agora você como profissional aí, como você vê isso? Você acha que é de bom tom? Está lá especificado o valor de quanto que a pessoa vai receber? Porque até hoje, salário é combinar, ou seja, não coloca o valor de quanto que a pessoa vai receber. Eu acho que está mais claro, né? Porque antigamente falava bem assim, salário é combinar, mas a empresa vinha com a possibilidade dela. Eu acho que isso está deixando mais claro as relações. Por quê? Porque uma dificuldade, e eu acredito que o pessoal que está em casa vai conseguir se apropriar muito facilmente do que eu vou falar, é uma dificuldade muito grande, né? Você pegar e abrir uma vaga de técnico em recursos humanos numa empresa, salário a combinar. Tá, daí você vai lá, faz todo o processo, verifica, coloca suas qualidades, a sua preparação, e daí chega lá no final, você vê que o valor não é interessante para você, sendo que você poderia nem perder o seu tempo e nem fazer a empresa perder o tempo dela com relação a essa relação. Agora, se você por acaso sabe o valor, você pode pensar, pô, primeiro que é um bom salário, é aí que eu vou me dedicar. Segundo, não é um salário tão bom, mas como eu estou procurando uma colocação no mercado, eu vou me seduzir, eu vou com esse salário, mas eu tenho absoluta certeza que eu vou aumentar os meus ganhos e quem sabe fazer até uma contraproposta. Ó, eu aceito esse salário e depois eu quero gratificação pelos resultados que eu tenho certeza que eu vou apresentar. Bacana, então isso é algo que vai ajudar muito as relações trabalhistas desde o início, né? Marinho, para a gente poder finalizar aqui, você é professor de Direito, né, dá aula no curso de Administração e para o pessoal de RH. Qual a tua opinião sobre o mercado de trabalho e as características que uma pessoa deve ter para acessar as vagas existentes? Eu participei, Anderson, uma vez numa palestra onde o palestrante pegou e falou o seguinte, que quando ele era mais novo, que os filhos nasceram, ele viu que o grande mercado era a tecnologia da informação. E ele conduziu os filhos dele a se formar em tecnologia da informação. Um foi para a Boeing, outro foi para uma outra multinacional no Brasil e foi sucesso. E ele perguntou assim, qual que seria a maior característica do profissional hoje no mercado de trabalho? Com a experiência que eu tenho, não somente dentro do ramo do direito do trabalho, do compliance,
mas principalmente dentro desse contato, desse convívio aí com o pessoal de administração, ciências contábeis, eu sempre falo o seguinte: se você quiser ter uma qualidade hoje diferenciada no mercado de trabalho, é você dominar as relações entre pessoas. Nós vivemos num mundo de celular, nós vivemos num mundo de redes sociais, onde as relações entre as pessoas estão sendo deixadas de lado. Então, se você for muito bom nisso, você pode ser um cara do TI, que normalmente é o cara que ele trabalha praticamente sozinho. Mas se você for bom nas relações entre pessoas, você vai ser chefe da equipe do TI. Além de você dominar as condições técnicas, você vai dominar também a parte de liderança, né? É o que a gente chama, dentro da administração, dos skills, né? Soft skills, hard skills, e agora fala em power skills, né? Porque a técnica a empresa consegue ensinar. Agora, princípios e valores é muito difícil. Isso daí vem de berço, isso daí vem de casa, isso daí vem do caráter. Então você tendo os soft skills, você tendo princípios, valores, pode ter certeza que você vai trabalhar bem e vai se dar bem em qualquer ramo de atividade que você exerça. Olha, pessoal, gostaríamos de ficar aqui a manhã inteira falando aqui, o dia inteiro aqui. E tivemos uma verdadeira aula aqui com o professor Marinho, que é advogado. Professor Marinho, queremos as suas considerações finais para a gente poder finalizar o programa. Anderson, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade da gente estar conversando sobre um tema tão caro, a oportunidade do pessoal de estar nos ouvindo. E se eu pudesse deixar uma palavra de finalização, eu falaria o seguinte: o diferencial hoje, não somente nas relações trabalhistas, mas nas relações comerciais, nas relações humanas, primeiro, você ter princípios e valores. E esses princípios e valores vêm de casa, vêm da tua religião, e aí respeitada qualquer religiosidade ou não que a pessoa tenha, mas se você tiver princípios formados, eu sou cristão, então eu falo dos princípios bíblicos, se você conseguir trazer os princípios para a sua vida, pode ter certeza que você vai ser muito feliz em qualquer atividade que você exerça, em qualquer relação. O que faz ter facilidade entre empregado e empregador? É você ter princípios. A empresa pagando com qualidade, correto, tudo aquilo que o empregado tem direito. E o empregado sabendo honrar aquilo que foi combinado. Se aquilo que foi combinado foi cumprido, não precisa de justiça do trabalho. Olha que mensagem fantástica. E chegamos ao final de mais um programa, Seu Direito em Pauta. O nosso muito obrigado por ter ficado até o final. Professor Marinho, nosso agradecimento por ter doado um pouco do seu tempo aqui conosco. E este e outros vídeos estarão disponíveis em nossas plataformas digitais, no YouTube, Instagram, Facebook e no Spotify. Não deixe de se inscrever em nossos canais, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, porque daqui, cidadão bem informado, seus direitos preservados. Até o próximo programa, se Deus quiser.